Por falar em seleção brasileira, a preparação que está acontecendo em Turim, a gente vai falar agora do Neymar, que deu uma entrevista ao The Telegraph e apontou Argentina, Espanha, França e Alemanha como favoritas à Copa ao lado do Brasil, é claro. E também aproveitou para revelar uma brincadeira com o Messi, companheiro de Paris Saint-Germain, dizendo que vai conquistar o torneio. Nós temos aqui as aspas do Neymar para o nosso velho Vamp comentar, Mauro César, Vanderlei, Bruno Prado. Tá aqui, Neymar, abre aspas. A gente conversa muito pouco sobre isso, mas às vezes falamos sobre nos cruzarmos na semifinal ou na final. Falo para o Messi que vou ser o campeão e vou ganhar dele. E acabamos dando boas risadas. Jogar com ele e com o Mbappé é um prazer enorme. É sempre bom jogar ao lado dos grandes, sempre preferi isso porque as chances de ganhar são maiores, disse o Neymar, falando sobre a relação que ele tem com o Messi e também com o Mbappé, que podem ser dois protagonistas aí, o que a gente espera, pelo menos, nos casos de Argentina e França. E o Neymar também falou mais um pouquinho aqui sobre a Copa do Mundo. Abre aspas, a Copa do Mundo é uma caixa de surpresas. Existem seleções não tão acreditadas, mas que acabam indo bem longe. Mas acredito que os favoritos são Argentina, Alemanha, Espanha e França. Acredito que esses quatro, junto com o Brasil, têm totais condições de chegarem à final. A Copa do Mundo é o meu sonho maior. Vou ter mais uma oportunidade e espero conseguir, fecha aspas. Tá aí, portanto, o Neymar falando sobre a Copa do Mundo. Ele falou os mais tradicionais ali. O Neymar ele chega bem na Copa, né? Até você perguntou aí para o Vampeta sobre as Copas que ele disputou. Ele chega bem. Acho que em 2014 a seleção ela não era boa. Ele individualmente chega bem, começa bem a Copa e depois se machuca, mas não era uma grande seleção a do Brasil de 2014, acho que nem individualmente nem coletivamente. 2018 ele chega machucado, ele tem uma lesão em março, né, Copa em junho, ele não volta a jogar pelo clube dele, ele volta a jogar pela seleção, então ele não chega bem na Copa do Mundo fisicamente, e agora ele está bem fisicamente, não teve nenhuma lesão aí nos últimos meses, terminou essa parte da temporada jogando bem pelo clube, pelo Paris Saint-Germain, então acho que é a Copa que ele chega em melhor condição, se juntar tudo, ele individualmente e o time, porque em 2014 o time não era bom. E em 2018 ele chegou machucado. Agora não, agora ele está bem e o time é bom, o elenco é bom, o Brasil tem qualidade ali. Então ele chega muito bem na Copa do Mundo, tem tudo para fazer uma boa Copa. Aí se vai ganhar, vai perder, é outra coisa aí. Isso aí não dá para saber, isso aí depende do que vai acontecer. É um torneio que não dá para você fazer uma previsão, esse aqui vai ganhar. O Brasil, obviamente, está entre os que podem ganhar, mas não quer dizer que vai atropelar todo mundo. Não acho que não tem nenhuma seleção aí muito melhor que as outras. Acho que tem algumas seleções que são mais ou menos do mesmo nível, aí é um detalhezinho para lá ou para cá. Mas o Neymar individualmente, ele chega bem, acho que é a Copa em que ele chega na sua melhor condição, juntando aí com um time que é bom também, com um bom elenco, e ele individualmente chega bem. Em 2014 era a bola no Neymar que ele resolve. Sim, era horrível aquele time. Ele não chegou bem, como disse o Bruno Prado, né? Chegou com lesão, tal, enfim, a gente não sabia das condições do Neymar. E tanto em 14 como em 18 não tinha um outro protagonista na seleção. Agora parece também ser a primeira Copa em que o Neymar vai ter nomes como Vinícius Júnior do lado, Rafinha. Como é que você vê, Mauro César Pereira? Será que essa pode ser, talvez, a melhor Copa do Neymar? Mas eu acho que no time do Tite não cabe protagonismo para mais ninguém do seu Neymar, né? É só ele. O time do Tite não é proibido ser protagonista se você não for o Neymar. Ele tem todo o privilégio, prioridade, o time taticamente é montado para ele, para favorecê-lo, para deixar lá à vontade, que eu acho que é normal. O principal jogador você joga ao redor dele, mas em alguns casos até parece passar um pouco do ponto. A Copa de 14, acho que ele não teve nenhuma responsabilidade, o time era muito mal treinado, pessimamente treinado, aquilo era uma bagunça danada. O 7-1 não foi uma casualidade, tanto que não foi só o 7-1, teve o Chile que quase eliminou o Brasil, dificuldade contra a Colômbia, a primeira fase se arrastando e a derrota no terceiro lugar para a Holanda também em Brasília, né? Os dois últimos jogos o Brasil tomou só 10 gols. 10 gols em 2 jogos. É admissível o Brasil em Copa do Mundo, jogando em casa, tomar 10 gols em 2 jogos? Não, mas tomou. Então acho que ali ele não teve culpa, acho que nenhum jogador tem culpa ali, o time era muito mal treinado, comissão técnica totalmente ultrapassada, um desastre. Na Copa de 18, aí sim, ele tem a responsabilidade que ele virou meme mundial por responsabilidade dele mesmo.
aquela coisa de ficar rolando, de cair toda hora. E aí ele virou tema de zoeira mundial. Aí o Brasil foi eliminado, caiu diante da Bélgica e a lembrança que ficou da seleção brasileira na Rússia foram os memes do Neymar, né? Que eram, assim, em quantidade, nem o cara do caminhão aí teve tanto meme como o Neymar teve em 2018. Negócio impressionante. E aí eu acho que teve a responsabilidade dele. O que eu espero, sinceramente, é que ele se porte de uma maneira mais madura, como tem se comportado no seu time, jogando bem, jogando coletivamente. Não é o artilheiro do time, o Messi tem feito gols, o Mbappé é o goleador, e isso parece não afetá-lo, ele tem jogado para a equipe. E se porventura aparecer um protagonista, um co-protagonista, digamos assim, seja ele qual for, desses jogadores de ataque ali, que ele consiga realmente compartilhar esse protagonismo com alguém em prol da equipe, que eu acho que que se espera de um líder técnico, que ele pode e deve ser, pela qualidade do futebol que tem. Mas, assim, acho que são duas Copas bem diferentes, as duas que ele já participou, e essa agora é um mistério, evidentemente. A gente vai ver na hora como é que vai ser, porque certamente, depois do que aconteceu em 2018, é claro que vai ter, sempre vai ter jogador que vai chegar junto, jogador que vai provocar, e a gente vai ver qual vai ser a reação dele, se vai ser aquela de se atirar, se vai ser reagir agressivamente, pegar pilha, ou se ele vai, de forma mais madura, lidar com esse tipo de coisa. Existem situações também que são inerentes a jogadores com a característica dele. O cara que retém muito a bola, faz muita jogada individual, muita jogada no mano a mano, tentando passar pelo adversário, ele tende a ser alvo de mais faltas e de uma marcação mais viril, digamos assim. Às vezes desleal, é verdade, aí cabe a arbitragem coibir. Mas isso é inerente ao tipo de jogo dele. O cara que toca de primeira, que não dribla tanto, é uma outra característica, esse não sofre tantas faltas. Não estou dizendo que ele tem que mudar a forma de jogar, ele tem que saber lidar com isso de uma maneira madura e não da forma como já se comportou na Copa passada, por exemplo. Vampeta, Vanderlei, é claro que surgiram bons nomes nesse ciclo de Copa do Mundo da seleção brasileira, Rafinha, Vinícius Júnior, o próprio Lucas Paquetá vem se destacando, é bom jogador, e vários outros nomes. Tem o Rodrigo do Real Madrid, tá tudo mais à vontade, tá tudo mais à vontade. O Gabriel Martinelli, muita gente questionou até a convocação, mas é destaque do Arsenal, que está aí na ponta da Premier League e tal. Mas e aí, Vamp e Vanderlei, esses nomes, será que eles tiram um pouco desse protagonismo do Neymar ou algo assim? Como é que você vê, Vamp? Protagonismo não tira. Eu acho que melhora a qualidade dos companheiros. Sem dúvida, é importante para ele, né? A seleção brasileira é o Neymar e o restante, com todo o respeito. Ele até, fora de forma, tem que ser titular da seleção brasileira. Agora, é bom ele ter ao lado jogadores melhores do que ele já teve. Isso facilita a vida dele, imagino, né? Facilita, chama a marcação adversária, divide preocupações nos adversários. Então, eu acho que é importante para ele. Acho que ele está bem. Nos últimos tempos ele melhorou, nos últimos meses melhorou. Ele vai chegar como todo mundo torcia, como o Tite torcia, por exemplo. Em alguns momentos o Tite deve ter perdido o sono. Mas aí o tempo foi melhorando e o seu principal jogador chega bem na Copa do Mundo. Isso é bom para o Brasil. O Brasil vai chegar bem, vai passar essa fase aí e depois começa a complicar, porque tem adversários que podem ser um obstáculo para a caminhada brasileira. É essa a visão que eu tenho sobre isso. Ele tem melhores companheiros do que já teve. Vampeta. Não, é bom você, imagina só, você ter jogadores melhores ao seu lado, você sendo o principal jogador. É isso que o Messi reza para ter, Cristiano Ronaldo, né, sonha com isso, os principais jogadores, você ter ali ao lado. Em 2002, né, eu estava vendo aí agora, né, o documentário do Ronaldo, né, o Ronaldo estava rezando para que o Rivaldo estivesse muito bem, o Ronaldinho Gaúcho e os demais jogadores, para tirar o protagonismo dele de 98, para tudo aquilo que ele passou. Né? É sempre bom você dividir o bolo. Não é um esporte individual. O cara fala, o tênis é um esporte individual. Mentira, o cara treina lá, tem equipe por trás, tudo, ninguém ganha nada sozinho. Né? Tem essas frases, tudo que não é novidade. E quanto mais jogadores melhores você tiver ao seu lado, em condições melhores, é sinal que você está mais próximo de entrar para a história e título. Né? Não é só jogar com um monte de cabeça de baixo. Bota o Neymar na seleção de Burundi, sei lá, do Suriname, lá ver, não vai, filho, não vai. Então, tem jogadores ali querendo, né, a sua luz ao sol. Até achava mesmo que alguns jogadores com qualidade em temporadas passadas na Copa do Mundo, o caso do William, né, o Oscar, os caras que batiam falta, jogava bem nos seus clubes, chegava na seleção, deixava tudo
a cargo do Neymar sozinho, né? O Neymar nunca foi especialista de falta, o Willian, sim, jogou 2 Copas do Mundo, tudo, né? Não assumiu o protagonismo e tudo. Eu acho que todo mundo respeita o Neymar ali, mas todo mundo sabe, escuta o que se fala, né? É só o Neymar, o cara mesmo que fala, mas é só o Neymar, não, também joga em grandes clubes, olha só, um joga no Manchester United, outro joga em Real Madrid, outro joga Arsenal, é tudo espalhado, irmão. Não pode deixar só. O Neymar joga num clube fundado em 1970, que agora está com poder aquisitivo de dinheiro. Mas história mesmo no futebol mundial, onde os outros jogadores que o Brasil está lá, os jogadores, eu acho que todos os times que os jogadores foram convocados, o Paris Saint-Germain é menor do que todos. Na história. Ele só é maior agora porque tem dinheiro. Fundado em 1970. Ele é 4 anos mais velho do que eu. É verdade. Eu nasci em 74. O Paris Saint-Germain também, Paris, tudo. Pô, Paris. Paris é da hora. Aquela torre maravilhosa que eu prefiro da Paulista aqui. Aquele rio bonito. Prefiro o Tietê. Tietê, moda. Sabe o que acontece? Umas capivaras sobem, atravessa até a rua. Se alguém tiver com fome, só pegar, dar um choque e levar pra casa. Vê se o Rio Sena tem isso. Não tem. Nosso rio até consegue matar a fome do povo. Esse tal de Rio Sena. Esse tal de Rio Sena aí, ó. Que Napoleão e Joana d'Arc tentou fazer alguma coisa. Break na Rádio Jovem Pan. Bom, seguimos aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então você acha, Vamp, que... Olha só, irmã, pra história dos demais, ó. Olha onde cada um joga. Liverpool, Chelsea. Quem tem dinheiro agora, né? Os caras chegou. Tem dinheiro, mas é um clube novo. Ele é só em 70. Real Madrid. Olha lá. Mas você acha, então, que as chances de título do Brasil não passam somente pelo Neymar? Tem outros caras ali que podem decidir a parada? Pedro, você está fazendo essa pergunta pro cara errado. Pergunta pros outros 3 na bancada. Por minha chance, não tinha que passar por ninguém. Não tinha que passar por ninguém, Pedro. Dia 3, todo mundo aqui feliz. E não, o pessoal tá achando que é por ganhar dinheiro. Não ganha dinheiro com nada disso. Eu trabalho aqui na PAN, dou minha nota, recebo. Não é por causa disso, não. É pra ficar mesmo na história lá. Que o Neymar é o protagonista, a gente sabe, mas Mauro, Vanderlei, vai lá dos Bruno, caras. será que não tem aí um outro cara que possa desequilibrar num momento difícil? Sei lá, numa decisão pro Brasil aí, de várias decisões que o Brasil vai ter nessa Copa do Mundo? Acho que tem outros bons jogadores. Esse elenco é muito bom. Tem só de atacante você tem Vinícius Júnior, você tem o Rafinha, o Antony, o Rodrigo. Você tem muita gente boa, Richarlison, o Gabriel Jesus, mas ele é o melhor jogador do Brasil. Acho que se ele estiver bem, a chance do Brasil chegar longe é muito maior. O time precisa dele bem. Ele é o jogador mais criativo, é o jogador que pode fazer jogadas diferentes. Ele é o melhor do time mesmo. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Então, hoje acho que o elenco é bom. Hoje ele tem outros jogadores que podem ajudar a seleção bastante. Tem muita opção boa ali. Mas a chance de título do Brasil passa muito por ele estar bem, como a da Argentina passa muito do Messi estar bem, o Mbappé na França e todos os grandes jogadores, né? Acho que é uma seleção muito boa, mas ele é o melhor jogador. Se ele estiver bem, a chance do Brasil aumenta bastante, claro. E para você, Mauro César e Vanderlei Nogueira, também eu acho que ele vai ser o grande destaque da seleção brasileira. Antes da bola rolar, a gente está falando tudo isso antes da bola rolar. Você vai esperando que... A dúvida era, vai chegar bem na Copa? Aparentemente ele está bem de cabeça, está bem fisicamente, né? Então, aparentemente, a gente espera que ele seja muito eficiente em campo. Agora, a bola não rolou ainda. Se isso acontecer, acho que se ele não estiver bem... e os outros todos estiverem bem, eu acho que o Brasil não ganha a Copa. É assim que eu acho. Eu acho que o Brasil pode ganhar a Copa se o Neymar estiver bem, e os outros, claro, melhorou a qualidade, mas sem o Neymar jogando bem, eu não vejo possibilidade do Brasil ganhar a Copa. É isso. E tem muita gente que pensa como você, Vanderlei. Tem muita gente que acha que passa muito pelo Neymar. Pelo que o Neymar vai fazer, que é um jogador diferente. Até agora foi assim, né? Já pensou? Sim. Gente, depois, eu falo, poxa, eu podia jogar sem o Neymar, hein? Mas até agora foi assim, mudar de uma noite. Por isso que eu acho que em meia dúzia de treinamentos, o técnico não muda, o time que vai estrear na Copa. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan com o Bate Pronto, falando aqui do Neymar, a sua importância na seleção brasileira. O Vanderlei comentou aqui, falando que
as chances de título do Brasil passam muito aí pelo Neymar, que é um jogador diferenciado, é a estrela, a gente sabe, né, o protagonista. E agora passando a palavra para o Mauro César para falar aqui do Neymar e também, enfim, desses outros jogadores que a gente até já citou, são bons nomes, mas o protagonismo, evidentemente, é do Neymar, o Mauro. Eu acho que vai depender do nível de jogo coletivo que o Brasil vai apresentar, né? Quando ele realmente tiver definido quais serão os seus 11 titulares, né? Existem, de repente, algumas dúvidas aí, quem vai compor ali com o Neymar no ataque, a participação desses jogadores sem bola. Na Copa passada houve muita discussão sobre o Gabriel Jesus, que jogava muito para a equipe, mas foi praticamente nulo ofensivamente, não fez nenhum gol, deu nenhuma assistência. Um camisa 9, um atacante que só participou sem a bola, não basta. Muito em função do sistema de jogo também, né? Como que vai ser agora, né? E isso era uma maneira de favorecer o Neymar. O Neymar aparecia, mas ele não trabalhava sem a bola como trabalhava o Gabriel. Então vai ser assim de novo, vai ter um Richarlison para fazer a recomposição, para o Neymar descansar e poder ter a bola no pé e tentar resolver as jogadas individualmente. A gente vai ver isso quando a coisa começar. Até porque eu imagino que, assim, nesses 2 primeiros jogos, o Brasil talvez sofra assim, uma marcação mais feroz do que está acostumado a sofrer, né? Porque, no geral, os adversários que o Brasil enfrentou, me parece que um deles, ou talvez um ou outro, raramente, pode ter tido a capacidade de dificultar o jogo do time brasileiro, como acho que tanto a Sérvia quanto a Suíça deverão dificultar. Times que devem se defender bem, times que vão ser mais físicos na disputa de bola, e isso acho que pode ser uma novidade, digamos assim, para o time coletivamente, não para jogadores individualmente, né, mas juntos ali. E aí a gente vai começar a ter uma noção. Até no que comentou o Mauro tocou em pontos importantes sobre essa questão do Neymar, pelo menos na Copa de 18, ele caiu pelo meio, mas começou como ponta pela esquerda, em 2014 como jogador de beirada, e a gente sabe que quem joga pelos lados do campo exerce uma função tática, né? Você chega na frente e você volta para marcar na recomposição. O Neymar, hoje ele chega na Copa de 2022 como um jogador mais centralizado. Ou seja, ele vai ter mais liberdade para poder se movimentar, tal, sem ter a preocupação, talvez, defensiva. Será que isso vai ajudar, vai beneficiar a seleção brasileira, esse Neymar no meio, sem a preocupação de marcar Bruno Prado, Vampeta, Vanderlei? Ele joga assim no clube também, né? O Neymar, ele é um jogador que agora está com 30 anos, ele teve algumas contusões nos últimos anos, então ele mudou até a parte física dele, ele mudou as características. Ele não é mais aquele jogador de jogada de explosão, do drible, de partir para cima o tempo inteiro em velocidade. Claro que ele ainda pode fazer isso, né? Não é que ele não consiga mais fazer, mas mudou o jeito dele jogar, né? Ele é um jogador hoje diferente. Então no clube também ele joga com mais liberdade por dentro. O Paris Saint-Germain tem jogado com 3 zagueiros nessa temporada, então os alas fazem o lado do campo ali, normalmente o Hakimi na direita, o Nuno Mendes na esquerda. Então ele joga por dentro ali com o Messi, com o Mbappé. Então ele mudou as características porque é normal na carreira do jogador, né? Ele vai ficando mais velho, vai tendo alguns problemas. Então ele muda a estrutura física dele e muda a maneira de jogar. E hoje eu acho que ele está muito bem adaptado ali por dentro. O Tite, já perguntaram para o Tite algumas vezes sobre o posicionamento do Neymar, e ele fala assim, bem claramente, ele nem levanta a possibilidade de usar o Neymar na ponta, como ele jogou a maior parte da carreira. Ele fala, não, o Neymar na ponta não tem mais, o Neymar agora é um cara que joga por dentro. Então, na ponta esquerda, ele vai colocar ali o Vinícius Júnior, pode colocar o Antony, às vezes ele joga para a esquerda, o Martinelli, o Paquetá, que é um meia, joga aberto na esquerda também, mas o Neymar não. O Neymar, o Tite descarta essa possibilidade e ele já falou isso várias vezes quando foi perguntado.